Olá meus amigos, Shalom Aleichem. Hoje eu quero dar início com vocês a uma nova série também falando sobre um assunto muito importante, sobre a oração. Nós vamos tomar por base as palavras do maior rabino que já existiu, Yeshua ben David. Quando os discípulos dele perguntaram, indagaram acerca da oração, isso está escrito na Brit Hadashah, em Lucas capítulo 11, certa vez estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar. E Yeshua então passa a ensinar a oração aos seus discípulos. E esse mesmo texto está ali em Mateus capítulo 6, quando ele de fato ensina passos importantes para a oração aos seus discípulos. Está ali, Mateus capítulo 6, versículo 5, nos diz assim: Quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vem em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidades, antes que lhe o peçais. E daí Yeshua passa a ensinar a oração mais famosa de todos, o Pai Nosso, Avinu Sheba Shamayim, Pai Nosso que estás nos céus. Bom, mas diante disso, o que nós fazemos? Quais orações nós fazemos? Será que a oração espontânea ela é proibida no judaísmo? Será que a oração que vale é só a que está no Sidur? Qual oração do Sidur eu devo rezar? Então são muitas dúvidas que permeiam a mente das pessoas, muitas vezes por falta de conhecimento, muitas vezes por falta de estudo, muitas vezes por falta de orientação, né? Todas elas estão interligadas, o conhecimento, a falta de estudo, a orientação, mas na verdade a prece deve ser algo que brota do nosso coração. A arte da prece judaica. Existem orações que estão no Sidur, né? Os serviços religiosos estão no Sidur, Shaharit, Minha e Arvit, são os 3 serviços diários, e existem as orações que são chamadas de orações espontâneas, orações em que nós falamos as nossas próprias palavras, em que não há uma necessidade de seguir uma liturgia. Primeiro, por que existe o Sidur? Sidur ou Seder vem da palavra ordem e traz então a ordem das orações de cada dia. Quando nós estamos numa sinagoga, é interessante que nós possamos seguir uma ordem do serviço religioso, uma ordem lógica, uma ordem em que todos os judeus ali presentes vão rezar da mesma forma, porque isso conecta o povo, conecta um com o outro na mesma prece, né? Quando você chega um pouco atrasado e o serviço já começou, você sabe exatamente em que momento está do serviço, porque você tem o Sidur e pode rezar junto com os demais irmãos da comunidade judaica. Mas e nós que cremos em Yeshua? Quando nós estamos numa sinagoga, nós devemos rezar todas as orações? Será que todas são lícitas? Qual a origem de determinadas preces? E é isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. E nos próximos vídeos vamos falar um pouco mais de cada uma das preces judaicas, né? Dentro do Shaharit, dentro da Minha, dentro do Arvit, embora muitas delas sejam repetidas, como a Amidá, como o Shema Israel. E aí a gente vai tentar trazer um pouco mais de luz para que você possa rezar de uma forma sábia, né? E como os discípulos de Yeshua o questionaram, ensina-nos a orar, então que todos nós possamos aprender a orar e a falarmos as palavras de acordo com aquilo que é a vontade do Eterno. Deus sabe, como diz o texto aqui, né? Deus sabe de todas as nossas necessidades. E, então, eu não preciso mais orar? Não, na verdade Deus sabe, mas Ele quer ouvir a nossa prece. Ele quer estar atento às nossas orações. Portanto, possamos orar sempre com sabedoria, com dignidade, sabendo o que pedir. E um negócio interessante que a gente pode ver aqui no outro texto, na Brit Hadashah também, Tiago, quando ele fala, em Tiago capítulo 4, ele diz assim: Pedis e não recebeis,
porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres. Então, é preciso saber pedir para que a gente possa receber de Deus o melhor, né? E Deus quer dar o melhor aos seus filhos. Então, vamos aprender a orar com sabedoria. E dito isso, nós vamos iniciar com uma prece que consta do Sidur, no serviço da manhã, que é a prece Modeh Ani. Existem muitas melodias, muitas músicas cantando essa prece, mas você sabe a origem dela? O que de fato ela nos ensina? O que de fato ela traz para nós? Será que nós podemos rezá-la? Ou será que ela não é relevante para nós? Então vamos lá. Modeh Ani. Está na página 16 do Sidur Rinat Israel. Esse Sidur aqui da editora Sefer. Tá? Se você quiser adquirir, você pode buscar aí em sites da internet e vai encontrar com facilidade. Tá? Modeh Ani. Modeh Ani lefanecha melech chai vekayan shechezarta binishmati bechemla rabá emunatecha. Dou graças perante ti, ó Rei vivo e existente, que devolveste a minha alma com piedade. Grande é a nossa fé em ti. Será que essa oração está certa? Será que ela está errada? No que ela está certa? No que ela está errada? Bom, primeiro nós precisamos entender a origem dessa prece, né? Toda prece, em geral, ela tem origem, ela é baseada em alguns versículos bíblicos, mas às vezes as palavras, elas fogem do contexto exato que está na palavra de Deus, naquilo que está escrito na Bíblia. Agradecer a Deus por mais um dia, isso é uma oportunidade que nós fazemos, isso não tem nada de errado, todos nós acordamos de manhã e devemos ser gratos a Deus por mais um dia. Salmos capítulo 3, nos versículos 4 e 5, nos diz assim: Com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Então o salmista já deixa claro, um gesto de gratidão a Deus. Nós acordamos porque o Senhor nos sustenta, nos mantém vivos. A origem da prece Modeh Ani deriva do texto de Lamentações, capítulo 3. O que nos diz capítulo 3 de Lamentações de Jeremias? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Lamentações capítulo 3, versículos 22 e 23. E quando a gente vai para o Modeh Ani termina exatamente como o texto de Lamentações. Grande é a tua fidelidade. E a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. Ou seja, Deus continua demonstrando a sua misericórdia, nos permitindo viver. Grande é a fidelidade dele. Então, a prece Modeh Ani deriva desse verso, tá? A primeira coisa que você precisa entender. Quando foi escrito? Se você for olhar historicamente, a prece Modeh Ani, ela não consta nem do Talmud, nem de tempos posteriores com o Shulchan Aruch, mas ela teve origem na região norte da Galileia, se você for olhar, no século XVI, com um rabino chamado Moshe ben Mahir. Ele era líder de uma yeshiva numa cidade chamada En Zeitun, fica no norte ali, perto de Safed, no norte de Safed, na região da Galileia. E a região de Safed é o berço da Kabbalah, ou do misticismo judaico, se quiser entender dessa forma, né? O fato de ter origem aí não significa que seja proibido, não nada a ver com isso, né? Mas a gente tem que contextualizar dentro da Bíblia. Então, como a gente já falou, em Lamentações está ali, grande é a tua fidelidade e as misericórdias de Deus não têm fim, renovam-se a cada manhã. E por isso, então, deduziu-se essa oração desse verso. Nada contra agradecermos a Deus, muito pelo contrário, nós devemos sempre ser gratos ao Eterno por nos dar a cada novo dia uma oportunidade de servi-lo, de andarmos na presença dele. Por isso mesmo, quando nós acordamos, nós mencionamos, né, Shiviti Adonai Lenegdi Tamid, tenho posto sempre o Eterno diante de mim. E daí nós agradecemos a Deus por mais um dia que Ele nos dá. A questão com o Modeh Ani é intrínseca. O que está escrito?
devolveste a minha alma com misericórdia. O que nos dizem os livros de oração, os livros a respeito de oração? Então, vou pegar para vocês compararem esse livro aqui. Quanto a mim, a minha prece, tá? De um rabino chamado Nissan Mendel. Ele diz assim, está na página 17 do livro: nossos sábios contam que a cada noite, quando adormecemos, a nossa alma divina retorna ao seu domicílio celestial e presta conta das boas e más ações que ela, em parceria com o corpo, praticou durante o dia. Um penhor é algo que o devedor entrega ao credor como garantia de que a dívida será paga, e geralmente o credor não devolve o depósito enquanto o devedor ainda lhe deve dinheiro. Mas Deus é muito misericordioso e, embora nos endividemos com Ele todos os dias, Ele nos devolve a alma. Será que Deus devolve a alma mesmo? Qual o sentido? Então, se você acredita, como a maioria dos judeus acredita num dia do julgamento, né? Você vai encontrar em vários textos do Sidur, nos livros judaicos, falando de um julgamento final, de um dia de julgamento. Aí eu faço a pergunta: qual a razão de um julgamento final se a cada dia, quando nos deitamos e dormimos, a nossa alma regressa, como diz aqui, ao seu domicílio celestial, vai diante de Deus e presta conta das nossas ações? Aí Deus nos devolve a vida no dia seguinte. Não faria sentido. E aqui, os rabinos nos dizem que a alma, em parceria com o corpo, praticou durante o dia. Como assim a alma em parceria? A alma é uma coisa, o corpo é outra? De onde se deriva esse pensamento? Isso não está na Bíblia. Isso não está na Bíblia. Deus não soprou uma alma no homem. Deus, ao formar o homem do pó da terra, soprou nele o fôlego de vida. Nishmat Chai, o fôlego de vida. E ao soprar o fôlego de vida, o homem foi feito alma vivente. Significa que, quando o homem foi formado da terra, antes de ter o espírito, o fôlego de vida, ele era apenas uma alma morta. Quando o homem morre, ele é uma alma morta. Ele não é a sua alma voltando para o céu e o seu corpo se destruindo. Não, ele não é isso. O homem, ele não é formado de corpo, alma e espírito. O homem é um corpo formado do pó da terra, que Deus moldou e soprou nele o fôlego de vida, e ao soprar, ele foi feito, então, alma vivente. A Bíblia fala em outros lugares, né, sobre a alma dos animais. Será que o animal também tem alma? Será que a alma do animal vai para o céu? A Bíblia também diz que aquilo que acontece com o homem, acontece com o animal. Assim como um vai para o pó da terra, o outro também vai. E quando o homem morre, a sua memória está entregue ao esquecimento. Então a alma não se aparta do corpo. A alma é o homem, tá? Então por isso essa prece não faz sentido, tá? Então a gente vai voltar a falar de outras orações, vamos falar com mais profundidade sobre as orações. Essa, então, uma oração que nós não costumamos fazer. Mas está no Sidur. Nem tudo que está no Sidur deve ser rezado, tá? Por quê? Porque o Sidur, ele foi determinado ao longo dos séculos pelos rabinos judeus, e ao longo dos séculos foram acrescentadas algumas orações, como essa do século XVI. Outras orações derivam de textos bíblicos também, outras são o próprio texto bíblico serve como oração, né? Mas a gente tem que ter cuidado com orações que possam nos afastar. Por que existem então essas orações que, na teoria, visam agradecer a Deus por mais um dia, mas na prática trazem um ensinamento que não é de origem genuinamente judaica? Bom,
há várias interpretações para isso, mas desde a diáspora, desde quando os judeus foram espalhados entre as nações, em muitas regiões, em muitas partes ao longo da história, os judeus acabaram infelizmente assimilando costumes dos povos, de povos que acreditavam em imortalidade da alma, povos que acreditavam em morada no céu, povos que acreditavam em deuses estranhos, e houve um processo de assimilação. E a gente tem que ter cuidado com esse processo de assimilação, porque isso pode nos afastar da presença do Eterno. E o que nos diz o Kitzur Shulchan Aruch a respeito? Kitzur, resumo Shulchan Aruch da mesa posta, ou Código de Leis Judaicos. Tá? Se você quiser, também você pode adquirir em sites da internet aí, o Kitzur Shulchan Aruch, ele traz um resumo de toda a legislação judaica, e na página 36, no capítulo 1, nos diz assim: acordar de manhã e recitar o Modeh Ani. Até mesmo ao se deitar no leito é preciso saber diante de quem se está deitando, e ao acordar deve-se lembrar das bondades de Deus por restituir-lhes a alma, entregue cansada e agora devolvida, revigorada e repousada, a fim de estar pronta para servi-lo com toda a capacidade ao longo do dia, já que o homem foi criado com esse propósito, de servir a Deus, conforme foi dito, renovadas as manhãs, grande é a tua fidelidade. Lamentações, capítulo 3, versículo 23. Ou seja, a cada manhã o homem se transforma em uma nova criatura, e por isso deve agradecer a Deus de todo o coração. Sou grato a ti, Rei vivo e eterno, por ter devolvido dentro de mim a minha alma com misericórdia, grande é a tua fidelidade. Ou seja, Deus não devolve a alma, Deus restaura a nossa energia, o nosso fôlego de vida, né? Então, quando a gente vai deitar, o nosso metabolismo descansa, ele dá uma pausa, né? Reduz os batimentos cardíacos, e quando nós despertamos pela manhã, é como se nós tivéssemos renovada a nossa esperança naquele dia. Então, agradeçamos a Deus, mas agradeçamos com prudência, sem dar margem para assimilações de cultos pagãos, tá bom? E se você gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilha com seus amigos aí nas redes sociais, para que mais pessoas também possam ter acesso às informações, aos vídeos do nosso canal. E se você ainda não é inscrito, você pode se inscrever, né? Clicar aí no sininho, ativando as notificações, e assim, cada novo vídeo que nós tivermos, seja sobre oração, seja judaísmo de Yeshua, seja sobre a Parashá, sobre qualquer assunto, seja sobre viagens para Israel, você pode ser notificado logo de cara e aí poder acompanhar as transmissões do nosso canal, tá bom? Deus te abençoe e que você possa orar sinceramente ao Deus de Israel. Um grande abraço, shalom, até a próxima. Tchau.